Ô, galerinha do sétimo ano, bom dia. É domingão e eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, porque já estamos nos aproximando da parcial 1. Essa semana tem aula, mas na outra segunda já começam as provas e normalmente o português vem no primeiro dia. Portanto, intensifique aí a leitura. O livro é Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. História do Sherlock Holmes de novo. Nossa, já teve pessoa que falou que está sendo o livro que mais gostou de todos os que eu indiquei desde o sexto ano para vocês, né? É um dos que eu mais gosto. Eu adoro Sherlock Holmes. Acho que é uma história instigante. Ele, com o seu jeito de investigar, é sempre muito surpreendente. E nesse, inicia mostrando o encontro do Sherlock Holmes com aquele que o acompanha em diversas histórias, que é o Dr. Watson, né? Na verdade, foram dividir um apartamento. É muito legal esse momento aí que o Estudo em Vermelho traz para vocês. Então vamos direto para a prova. Essa prova começa falando de textos normativos, aqueles textos que nós estudamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o regimento de uma escola, se eu não me engano, a escola chama-se 13 de Março. Estudamos também sobre editais, esses textos que trazem regras. Quando nós falamos sobre isso, até vinculamos ao texto do regulamento do Interclasse, que está sendo muito importante. Inclusive, os alunos do sétimo ano aí estão jogando muito bem. Acho que vai ser sétimo ano contra sétimo ano na final. Mais um jogo de amizade, de tranquilidade, porque vocês são nota 10. Bom, vou ler um pedacinho do texto que está na prova. E é do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sobre ele tem duas perguntas. Título 2, dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1, do Direito à Vida e à Saúde. Mas não vou falar quais artigos, mas se você quiser, tem no seu livro, você pode ler todos os artigos, você já vai estar sabendo o texto que vem na prova. Vai facilitar para você. Bom, está aqui na sequência, além desse trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um poema maravilhoso. Não posso falar qual é o poema, senão dou spoiler. E ainda tem uma imagem com um dado alarmante, um dado muito importante que vai te ajudar na interpretação. O que você tem que fazer? Leia esses textos com bastante atenção, com muita calma, dedo no texto. A minha sugestão é: primeiro, leia esses textos. Segundo, leia esses textos de novo. Terceiro, leia a pergunta. Em quarto, volte no texto e, como diz o Dedé, responda, né? Porque na sala eu não falei o quinto passo, não. Aí quer dizer que era só ler e não precisava responder. Tem que responder. Respostas muito completas e bem elaboradas. Então, a primeira pergunta faz uma relação entre esses três textos: o Estatuto da Criança e do Adolescente, o poema e a imagem. E você vai interpretar e vai responder para mim. Na sequência, para número 2, eu falo de uma expressão que eu destaquei em um desses textos e eu estou te perguntando se ela está no sentido conotativo ou no sentido denotativo. Lembrando, sentido conotativo é aquele que nós precisamos criar uma nova significação para a expressão. É como se eu dissesse assim: seus olhos são estrelas para mim. Eu preciso criar uma imagem de que os seus olhos são estrelas. Ele não, é até bonitinho esse olho seu aí, mas não é uma estrela. Estrela é um astro celestial, né? Tem luz própria, vocês sabem disso. E sentido denotativo é aquele que nós vinculamos, nas nossas conversas, ao dicionário, ou seja, é o sentido literal da palavra. Então eu vinculo a letra C de conotativo ao criar e eu vinculo a letra D do denotativo a dicionário, para que eu possa me lembrar. Mas isso é fácil, né? Vocês vão acertar essa questão, eu não tenho dúvida. Eu trago na questão de número 3 sobre o fonema si, aquele que é representado entre barras pela letra S, mas que pode ser escrito com diversas letras. Olha que interessante. O S, logicamente, faz o som de si. O SC, o C cedilha. O SC cedilha, como na palavra nasço. Até a letra Z, como na palavra feliz. Então, fique atento e eu estou pedindo para você identificar algumas palavras com esse fonema. Dá para estudar porque você tem tudo isso no seu livro. Olha, dessa vez coloquei no meio da prova a questão de número 4, ela é sobre o livro.
Então começa assim, ó, no livro No Estudo em Vermelho, de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. E aí vem a pergunta, que eu não vou ler logicamente. Tem uma imagem também aqui para você interpretar. E você vai ter que investigar como Sherlock Holmes faria. Eu termino dizendo, elementar, meu caro Watson, o 7º ano é muito top. Aí vem assim, leia a fábula africana do macaco e do peixe. Falei, meu Deus, falei qual é a fábula. Bom, falei, não tem problema. E aí tem algumas perguntas sobre essa fábula. Das perguntas, é o seguinte, eu destaquei algumas expressões e eu estou te perguntando sobre elementos de coesão. E nós vimos que nós estudamos agora, né, a coesão que nos dá o recurso da elipse, aquela expressão que não está escrita, mas que nós temos a possibilidade de entender, como eu expliquei para vocês na sala, né? Eu gosto de maçã, Eduardo de laranja. E aí vocês sabem que Eduardo gosta de laranja. Mas para não ser repetitivo, eu não usei essa expressão. E também a coesão que faz uso dos pronomes. Então nós usamos os pronomes para substituir os nomes e o texto não ficar repetitivo, ficar entrelaçado, para que ele tenha uma tessitura, uma fluidez. Você tem isso também aí. Tem uma imagem muito bonita aqui do Mia Couto, que é quem conta essa história para gente. Bom, aí nós vamos lá para as questões de número 7, número 8, e está escrito assim, ó, foi um pedido da aluna Ana Clara. E eu ainda disse, o prof nunca se esquece. Ela fez o pedido em uma ocasião de uma música, ainda não trabalhei, mas eu coloquei aqui para vocês. Nós vamos escutar ao longo dessa semana, é linda, é muito importante e tem perguntas sobre ela na prova. Eu destaquei um verso dessa canção, deixa eu ver se eu posso ler. Eu pedi para você criar uma frase. Não, eu já não posso falar. A questão ela está tratando, né, do contexto em que essas palavras estão representadas, e você vai ter que identificar se elas são palavras homônimas e quais palavras poderiam ser representadas também por elas. Você vai criar como se eu te desse assim, digamos que a música fala sobre manga, e aí eu falo, a manga rosa, eu quero o gosto do sumo. Eu tô falando de manga, da fruta. Aí você vai ter que escrever uma frase com manga em outro sentido, como a manga da camisa. Eu achei fácil. Bom, estude aí sobre palavras homônimas e parônimas, tem exercício desse jeitinho e nós fizemos. Para número 8, trata da última estrofe da música e está falando que tem uma expressão ali que ficou elíptica. Então tá aí a elipse de novo, aquela expressão que não está escrita, mas que nós temos toda a possibilidade de identificar. Então são aí as 8 questões, coloquei o grande desafio aqui no final, é uma questão bônus, que vai salvar um ponto seu caso você cometa um erro na prova. E é a coisa mais fácil do mundo, inclusive nós fizemos também exercício assim. É um caça-palavras. Só, olha, tem muitas palavras aqui, você vai precisar circular aquelas que são de origem africana. Estudamos sobre as palavras de origem indígena, da nossa língua, e palavras de origem africana, que nós também utilizamos na nossa língua. Então é fácil. Tudo isso tem aí no seu livro, tudo isso tem aí no seu caderno. Vamos iniciar aí o módulo 4, né? E para a reta final, já estamos acabando com todo o conteúdo com muita tranquilidade. Espero que estejam gostando. Eu estou gostando, só assunto legal tratado aí no 7º ano. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.